Então, vou começar. Então, meu nome é Douglas, sou professor no Instituto Federal do Paraná, no campus União da Vitória, mestre em computação aplicada pela TFPR, o PPGCA, e atualmente doutorando em computação na VCU, que é a Virginia Commonwealth University. Vou fazer uma breve apresentação de mim mesmo, no caso. Então, eu sou natural de Portunhão, norte de Santa Catarina, divisa com União da Vitória, Paraná. Me formei como bacharel em informática de gestão pelo Centro Universitário de União da Vitória. É um centro universitário pequeno, municipal, público. Então, me formei em 2007. Tenho uma experiência prévia da docência de mais ou menos 12 anos como desenvolvedor de software em pequenas empresas e até grandes empresas em União da Vitória e Curitiba, e analista de sistemas em Curitiba. Fui aprovado para o Instituto Federal do Paraná em 2015, como cargo de professor, onde professor no Instituto Federal do Paraná, na área de computação, é um multitarefas, lecionei desde introdução à computação, para cursos de curta duração, para cursos de não relacionado à informática, introdução à programação, engenharia de software, banco de dados, programação web, diversas disciplinas relacionadas à engenharia de software também. E ocupei a função de coordenação de curso, do curso técnico em informática, curso ProEja, em manutenção de computadores, e o superior, o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Continuo sendo professor lá no Instituto Federal, mas estou em afastamento no momento. Então, só para a gente entender um pouquinho, Portunhão, aqui no norte de Santa Catarina, União da Vitória, sul do Paraná, que tem uma imagem que mostra a divisa entre União da Vitória e Portunhão, onde você consegue estar com um pé em cada estado, um pé em Santa Catarina e um pé no Paraná. E a distância aqui, só para a gente ter uma ideia, de Curitiba para Portunhão, uns 250 quilômetros, depende da estrada que você pega. Então, quando eu fui aprovado para o IFPR, também tentei entrar no processo seletivo para o mestrado em computação aplicada, em 2015, então fui aceito para início em 2016, tive como orientadores o professor Laudelino e o professor Simão. Fiz a defesa da minha dissertação em agosto de 2018, onde fui aprovado, e iniciei em 2020, então, o doutorado em computação na Virginia Commonwealth University, na cidade de Richmond, estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Meu orientador é o professor David Shepard. A minha trajetória no mestrado começou em 2011, então, antes de ser aprovado para ingresso como aluno regular no mestrado, eu fiz uma disciplina de Data Warehousing com o professor Laudelino em 2011, onde eu tinha uma vaga ideia de iniciar o mestrado, já tinha alguns anos de atuação como analista de sistemas, só que eu não fui aprovado no processo regular. E também eu tinha uma filha pequena na época e acabei desistindo, estava só eu, minha esposa e minha filha em Curitiba, acabei desistindo de continuar. E aí, em 2016, quando eu iniciei, eu fiz as 3 primeiras disciplinas na primeira fase, que era engenharia de requisitos, metodologias ágeis e tópicos avançados em sistemas embarcados, que era o POM, do professor Simão. Então, eu consegui, por morar em Portunhão, trabalhar em União da Vitória e estar fazendo mestrado em Curitiba, eu consegui as 3 disciplinas na terça e quarta-feira, por sorte. Uma disciplina terça-noite, uma quarta-tarde e outra quarta-noite, o que eu conseguia sem o afastamento no instituto, só utilizando minhas horas de pesquisa para isso, conseguia me afastar por 2 dias para fazer as disciplinas. E metodologia de pesquisa fiz na segunda fase, e a terceira fase, o professor Laudelino e o professor Simão me orientaram com estudo individual relacionado à minha ideia da dissertação. Então, eu consegui cumprir os créditos de disciplinas. O primeiro seminário foi apresentado, então, em dezembro de 2016, e o segundo seminário apresentei primeiro em junho de 2017, onde eu não fui aprovado, porque, conforme a análise da banca e também posterior minha e dos orientadores, o escopo era muito grande, não seria possível vencer o escopo da dissertação, do projeto. Então, foi reapresentado em outubro de 2017, diminuindo o escopo, e dessa vez aprovado. E a defesa, então, em agosto de 2018. Tive um artigo, a gente submeteu o artigo para uma revista previamente,
porém ele não tinha sido aceito e submeteu um outro artigo, então, para o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software e foi apresentado em setembro de 2019, ano passado. Foi na Bahia. Então, a minha pesquisa, a dissertação, ela estava relacionada, esse é o título da dissertação, é um método e ferramental para mapeamento da evolução de programadores durante o desenvolvimento de programas. Então, a proposta original, que é a que havia sido apresentada no seminário 1 e também no seminário 2, ela estava mais relacionada com a comparação entre paradigmas. Não sei se todos conhecem, mas o professor Simão trabalha com o paradigma orientado a notificações, e a gente gostaria de testar qual é a facilidade ou qual dos paradigmas é o mais fácil de se utilizar, principalmente para quem está iniciando na área de programação. Inclusive, foram feitos testes na época, a gente utilizou uma linguagem chamada Eclipse, que é mais voltada ao paradigma quase, não chega a ser exatamente funcional, mas é quase funcional, e Pascal também a gente tinha feito uns testes que acabaram não sendo utilizados posteriormente. Depois a gente mudou um pouco o escopo para coletar, mapear e analisar eventos durante as tarefas de programação para computadores, principalmente para estudantes de computação. Por que fazer essa coleta? Para que analisar isso? Então, a gente gostaria de verificar como o estudante chega até o artefato final. Então, dado um problema para o aluno, para o estudante resolver, como ele chegou até o artefato final? Ele foi direto ao ponto? Quantas tentativas ele teve? Quantas vezes ele errou até chegar ou ele foi direto à solução? Que tipo de dificuldades o estudante encontra nesse caminho? Quantas tentativas ou compilações ele realiza? O mesmo tipo de erro, no caso, erro de compilação, ele é repetido entre as compilações, o aluno acaba compilando mais de uma vez sem corrigir os erros apontados pelo compilador. Existe algum padrão entre os erros cometidos, entre os estudantes ou um grupo de estudantes? Isso pode indicar algumas diretrizes para o instrutor ou para o professor que está trabalhando com os alunos. Se é algo muito repetido, o professor pode trabalhar de uma maneira mais ampla. Se é algo específico, o professor pode atuar pontualmente com aquele aluno ou com um grupo de alunos. Então, para isso, a gente, em linhas gerais, propôs um método. Tá? Então, o método ele consta nessas 6 etapas aqui, onde inicialmente era feita a coleta dos dados, né, dos eventos gerados, depois a análise do artefato, atribuindo também uma nota, indicando se havia erros de lógica nesse artefato final, a análise dos dados coletados, o retorno pós-coleta, então depois de fazer toda a análise, era gerado um retorno, o método propõe que seja dado um retorno aos alunos após a coleta, e caso seja a primeira coleta ainda, então a gente propõe 2 coletas, realiza um novo exercício para coletar novamente os dados após esse retorno, e depois faz um mapeamento e busca os padrões entre aqueles grupos que foram investigados, e posteriormente ainda uma correlação entre o que foi coletado e o desempenho atribuído aqui na etapa 2. Para isso, então, foi desenvolvido um plugin para a IDE CodeBlocks, que era a que eu utilizava na época do mestrado, estava lecionando programação, lógica de programação, utilizava a IDE CodeBlocks, e por sorte, onde também apliquei o experimento, também utilizavam já a IDE CodeBlocks. Desenvolvi uma ferramenta para análise, utilizando PHP e MySQL, linguagens que no passado eu usava e retomei no mestrado. E também a escolha do paradigma foi o imperativo procedimental com a linguagem C, que é a linguagem que eu utilizava com lógica de programação. Para alunos já no ensino médio, eles aprendiam linguagem C. Para isso, então, foi realizado o experimento com alunos de curso técnico médio, né, em informática, alunos de instituição de ensino superior também, teve uma instituição privada e 2 públicas, totalizou aí perto de 100 alunos, onde todos esses 100 alunos a gente realizou 2 coletas, fez a primeira coleta, fez a análise dos dados, fez a devolutiva, e depois dessa devolutiva fez a segunda coleta, onde utilizamos problemas, digamos que problemas já clássicos de computação, por exemplo, sequência Fibonacci, ordenamento de listas,
para percorrer, encontrar números dentro de vetores, para verificar a diferença entre a primeira e a segunda coleta e também os tipos de erros cometidos. Então, encontramos em linhas gerais, claro, vocês podem, quem tiver mais interesse, a gente pode conversar especificamente, mas encontramos erros de compilações mais cometidos. Como vocês já podem adivinhar, como a gente utilizou a linguagem C, ausência ou sobra de finalizador, então ponto e vírgula, e variável utilizada sem estar declarada, que faz sentido porque, como são alunos aprendendo ainda a programar, quando a gente pensa, a gente não precisa declarar uma variável para fazer alguma coisa. Então, o compilador vai lá e nos alerta, no caso da linguagem C. Encontramos também um indício de quanto maior o número de compilações com falha, menor o desempenho acadêmico atribuído para o artefato entregue, e também um indício de quanto maior o número total de erros de compilação, menor o desempenho acadêmico. Fizemos outros testes, mas esses são os que deram o melhor resultado, estatisticamente falando. E houve também, talvez, o impacto da coleta, do impacto do aluno saber que estava sendo monitorado, houve uma melhoria do desempenho entre a primeira e a segunda coleta. Não só quanto às notas atribuídas ao artefato final, mas também o aluno pensava antes de simplesmente sair compilando a cada 10 segundos sem corrigir nenhum erro. Então, como ele sabia que estava sendo monitorado, ele tentava corrigir os erros, imagino eu, sabendo do relatório final dele, do experimento anterior. Então, aqui algumas imagens que foi até bastante interessante recuperar o histórico do mestrado para ver a trajetória que eu fiz até lá e com o apoio dos meus orientadores. Então, foto da apresentação, foto com o professor Laudelino, o professor Simão, e a foto também com os orientadores e com a banca. Aí, aqui eu começo a história do doutorado. Então, primeiro eu gostaria de mencionar como que eu cheguei nesse doutorado. Então, houve uma divulgação da oportunidade com uma página que o professor Adolfo estava mantendo na época, não sei se continua ainda, mas tinha uma oportunidade, um doutorado em computação, aqui nos Estados Unidos, com direito à bolsa, e isso foi em março, eu recuperei o e-mail aqui, foi finalzinho de março. Aí entrei em contato com o professor, fiz uma entrevista prévia com o professor aqui dos Estados Unidos, aí ele falou, tem alguns testes para fazer. Então, a entrevista foi vencida e alguns testes, que é o GRE e o TOEFL, e aí foram alguns meses de estudo até agosto, final de agosto, que eu consegui terminar os testes e obter os scores necessários para, então, submeter minha aplicação. Aí, após ser aceito, começou outro processo no Instituto Federal do Paraná, daí que é o processo de afastamento. E aí eu aguardei, tivemos alguns poréns com esse afastamento, mas finalmente foi aprovado o meu afastamento. E aí, depois de tudo isso, depois dos 4 anos que eu tenho de afastamento, eu tenho outro ponto para lidar futuramente, que é revalidação e reconhecimento do diploma, que é o Instituto Federal necessita dessa revalidação e reconhecimento, e por ninguém ter ainda feito o doutorado aqui na VCU em computação, não ter esse histórico de revalidação de diploma, foi um dos entraves com o meu afastamento, mas agora está acontecendo. E mudei, então, em janeiro, na verdade, final de dezembro, eu mudei com a minha família aqui para os Estados Unidos. Uma foto lá de janeiro, com frio ainda, da minha esposa e meus 2 filhos. Hoje eles já estão maiores, a menina já está maior que a minha esposa. E estamos aqui, passando pelo doutorado. Então, os 4 estarão aqui comigo, estaremos os 4 aqui no doutorado. Então, em linhas gerais, falando um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado, a gente observa uma ausência de representação de minorias em ciência da computação. Então, eu estou falando um pouquinho aqui dos Estados Unidos, dos lados dos Estados Unidos, mas eu acho que é a mesma coisa no Brasil. Então, por exemplo, em 2019, apenas 22% dos estudantes que realizaram o exame de Computer Science Advanced Placement, um exame utilizado para pessoas que querem cumprir créditos já da graduação, antes de entrar na graduação, um exame de suficiência, só 22% eram de minorias, representavam as minorias nos Estados Unidos. Então, existe também, já há anos, e continua acontecendo, uma ausência de diversidade
em empresas de tecnologia. Então, existem programas que estão tentando melhorar essa diversidade. Assim como uma ausência de minorias em cursos de computação, desde a graduação até pós-graduação. Se não me engano, foi o professor Adolfo que compartilhou um Twitter dizendo que apenas 13 afro-americanos concluíram o doutorado em computação no ano passado, aqui nos Estados Unidos. É um número muito baixo de representação. E isso acontece também porque a exposição de conteúdos de computação não é requerido, não é mandatório em todos os estados aqui dos Estados Unidos. Em alguns estados é, mas nem em todos é obrigatório. E também não é obrigatório em todos os níveis de ensino. Por exemplo, há alguns casos na elementary school, que seria inicial, similar ao ensino básico no Brasil, até a 6ª série do ensino básico no Brasil, e talvez algumas coisas opcionais na high school. Mas temos no meio do campo aí o middle school, que aqui é da 6ª até a 8ª série, seria a 7ª até o 9º ano no Brasil. Então, nada é feito para o middle school. Mas existem os summer camps, que é bem comum aqui, quando se fala de programação ou computação, voltado com robótica e jogos, ou jogos para videogame. Porém, estudantes que procuram esses summer camps, eles já têm um interesse prévio em computação. Então, aí a gente fala mais da população branca ou asiática. Atividades, elas são mais atraentes nesse sentido para as não minorias, porque ela não tem um conteúdo de relevância cultural para as minorias. Então, os summer camps, que são atividades recorrentes aqui, elas não atraem tanto as minorias para a área de computação. E se os estudantes, então, não têm essa exposição à computação, como eles podem escolher no high school, se ela é opcional, ou até para graduação ou profissão, a área de computação? Então, existem estudos que mostram que durante o elementary ou middle school, os estudantes escolhem qual área que eles gostariam de explorar mais. Então, se ele não tem o conhecimento do que é a computação, como que ele vai escolher essa área para explorar lá na frente? Então, dessa forma, a gente tem uma hipótese aqui, em linhas gerais, que é o uso de conhecimento culturalmente relevante no ensino de conceitos de computação, mais voltado para a programação, pode melhorar esse conhecimento, as habilidades de computação e também aumentar o interesse, confiança e o senso de pertencimento à computação e também a escolha para futuras oportunidades na área de computação. Para isso, a gente está usando foco em alunos de middle school, sendo que na elementary, em alguns casos, eles já têm aulas, por exemplo, com Scratch, o uso de Scratch, aquela ferramenta baseada em blocos, e no high school eles têm a oportunidade de escolha, vou fazer uma disciplina optativa de computação. Porém, na middle school, eles não têm tanto esse incentivo, então existe um gap nesse intervalo de 3 anos de duração. E se você foca em alunos da middle school, eles podem, quando forem para high school, escolher por fazer disciplina eletiva de computação, o que pode levar adiante que façam o AP Test e também escolher a graduação da área de computação. Então, para isso, a gente está utilizando aqui batidas, música de hip hop para ensinar programação de computadores com a ferramenta SonicPy. E o hip hop ele é culturalmente relevante para afro-americanos, mas não limitado. Então, ele abrange também outras culturas aqui nos Estados Unidos. Então, o SonicPy, não sei se todos já tiveram a oportunidade, é uma ferramenta que é possível escrever código e reproduzir esse código em forma de música. Então, aqui nós temos um exemplo usando piano, então ele vai reproduzir algumas notas do piano, então A4, B4 e assim por diante, e do lado já utilizando alguns controles, como estrutura de repetição, como o 12.times, e condicional, como temos o if e o else. Então, a gente consegue abordar diversos conceitos de programação dentro da ferramenta e utilizando o hip hop como incentivo. Então, inicialmente, havia um plano para fazer um campo de teste, uma aula de teste no dia 4 de abril. E daqui a 2 semanas iniciaríamos uma semana de campo presencial e mais 2 semanas no verão aqui dos Estados Unidos. Porém, o coronavírus veio e mudou os planos para todo mundo, não é só aqui, para o mundo todo.
Então, a gente teve que mudar, a partir de março, a abordagem que a gente teria. Então, fizemos um primeiro teste, do dia 30 de março até o dia 3 de abril. Então, até uma data antes, iríamos realizar dia 4 de abril um campo e realizamos antes. Então, foi a duração de uma semana, 45 minutos de aula por dia. Foi um curso gratuito e as aulas foram transmitidas online, ao vivo, porém elas eram gravadas para assistir posteriormente. Utilizamos a plataforma Twitch e tivemos uma média de 80 alunos, estudantes por aula. Então, teve um público que nos surpreendeu nessa primeira tentativa. Só que trabalhamos apenas conceitos básicos, tanto em programação quanto música, sendo que era apenas um teste para entender se os alunos conseguiriam utilizar a plataforma online, conseguiriam utilizar a plataforma e também para podermos prever o nosso primeiro campo, que daí é o nosso piloto. E aí foi realizado já do dia 4 de maio até dia 22 de maio, e esse teve uma duração de 3 semanas, 1 hora de transmissão por dia. Esse curso foi pago, foi uma taxa de $25 por aluno, e a ideia de cobrar esse curso é mais para reter os alunos durante toda a duração do curso, que eram 3 semanas. As aulas também foram transmitidas online via Twitch, e nós tivemos mais de 30 alunos regulares, no sentido que assistiram do início até o fim do nosso curso. E utilizamos nessa edição o uso de vídeos específicos. Então, quem estava conduzindo o curso é meu orientador, porém, todo dia eu aparecia em alguns vídeos onde fazia uma lição específica de programação, vídeos de 5 a 10 minutos sobre programação, utilizando o SonicPy. E também aulas de música com o professor da VCU, da área de música, também trabalhando com conhecimentos específicos sobre música para esses alunos. Eles tinham atividades diárias que poderiam realizar depois do dia e submetiam essas atividades que eram retomadas no dia posterior. Encerramos o curso com uma competição, onde teve um desafio de beats, de hip hop, foi bastante divertido, mas sempre competição não agrada a todo mundo. E tivemos, então, uma coleta, uma percepção pré e pós-curso, onde coletamos mais perguntas relativas ao pertencimento ou atitudes para a computação dos alunos, e os resultados ainda não posso divulgar aqui, mas a gente está preparando um artigo para divulgar esses resultados que foram promissores. Então, indica que realmente esse curso teve um impacto para esses alunos, no sentido para programação, para a computação. Próximos passos. Então, em curto prazo, estamos trabalhando para melhorar o currículo, então, principalmente no sentido da ordem de como os conhecimentos de computação foram introduzidos, e também melhorar um pouquinho as atividades, deixar elas mais intuitivas, mais claras. Então, o que a gente conseguiu abordar nesse curso de 3 semanas? Sequenciamento de atividades, de comandos, utilização de parâmetros, variáveis, funções, estrutura de dados, repetições e estruturas condicionais. A gente conseguiu abordar bastante conhecimento de programação junto com a música, porém é necessário melhorar um pouquinho a ordem desses conhecimentos. A próxima edição a gente pretende ter mais estudantes, talvez estamos buscando uma parceria com a rede pública aqui de Richmond, e também foco com estudantes de grupos considerados minorias, para ter uma representatividade também aqui nos números e ter o impacto que a gente procura, que é atrair essas minorias para a computação. Então, com o curso online, não foi possível atacar diretamente os grupos que a gente gostaria. Então, a gente conseguiu alunos, mas em torno de 25% só eram afro-americanos. E também, em médio prazo, pretendemos aplicar o mesmo curso no Brasil, né, com as adaptações, claro, do idioma, mas para ter uma ideia de dados como que o pessoal no Brasil vai se comportar essa abordagem. E tornar o material e o currículo público para uso no futuro. Então, basicamente era isso o que eu tinha para apresentar. Então, fico à disposição para perguntas ou até colaborações que são bastante úteis.